pela educação, né, pelo cuidado, pela saúde mental, certo? E nós vamos conversar justamente sobre isso, sobre esses desafios, né, sobre as percepções para o futuro, né, depois da graduação. E eu trouxe para vocês aqui uma linha do tempo da minha trajetória, né, dessa minha trajetória acadêmica e profissional. E é com muito orgulho que eu apresento a vocês, né, essa linha do tempo, porque ela foi construída com muita dedicação, com muitos desafios e também muitas conquistas ao longo do caminho. Em 2015, eu me graduei em enfermagem pela Universidade de Fortaleza. Né? Para quem não sabe, eu sou cearense, né? Moro em Fortaleza, morei um período da minha vida em Picos, no Piauí, mas eu estou de volta novamente à minha terra natal, né? Então, eu me graduei em 2015 na Unifor. Em 2017, eu fiz a minha pós-graduação na Estácio de Sá, em Auditoria dos Sistemas de Saúde. Em 2018 a 2020, eu prestei a residência multiprofissional em saúde mental no Hospital Universitário Walter Cantígio, né? Em parceria com a Universidade Federal do Ceará. Confesso para vocês que a minha residência ela foi, sim, um divisor de águas na minha vida, então abriu muitas portas, juntamente com o mestrado, né, em 2020. Então, eu saí da residência, já adentrei no mestrado. Esse mestrado, eu continuei na minha casa, né, que foi que é na Universidade de Fortaleza, Unifor, e em 2022 eu ingressei na docência, né, a minha primeira experiência na docência foi no curso de medicina. Lá os profissionais, digamos, os profissionais não médicos, né? Eu nem gosto muito de utilizar esse termo, mas os profissionais que não tinham CRM, eles podiam assumir disciplinas do primeiro ao quarto semestre. Além disso, eu também realizava atividades de coordenação de tutoria e também eu era responsável por uma disciplina de saúde da mulher. E em 2024 eu fui aprovada no doutorado em enfermagem, como eu falei, né, inicialmente. Eu iniciei pela Universidade Federal do Piauí e hoje eu estou na Universidade Federal do Ceará. E nesse segundo semestre de 2025.2, temos aí uma surpresinha, né? Doutorado sanduíche. Será que vai dar certo? Não sei. Daqui a pouco vocês vão ver meus stories em algum lugar nesse mundo. Mas vamos sempre olhar para frente, né? Então, vou passar aqui novamente. Tá dando certo, gente? Passar os slides? Tá, sim. Ok. Então, gente, após a graduação em enfermagem, é comum, né, que muitos recém-formados, eles enfrentem uma série de receios, e esses receios, eles vão além de questões que são questões técnicas, certo? Um dos principais medos é em relação à inserção ao mercado de trabalho. Então, é muito comum esse receio, né? Será que vão conseguir emprego? Será que as pessoas estarão prontas para lidar com a realidade do serviço de saúde, né? Essa insegurança, muitas vezes, ela é sobre salários, sobre a carga horária, né? E também sobre o reconhecimento profissional que, muitas vezes, a gente tem, né, as nossas inseguranças, né? Então, isso é muito comum. E, além disso, gente, é frequente o sentimento de não estar suficientemente pronto, suficientemente preparado, né, para essa prática. Principalmente quando a gente se depara com situações que são complexas ou situações que têm um risco iminente, por exemplo, a vida do paciente, né? Então, a partir daí surge um medo, muitas vezes aquele medo da gente de errar, né? O medo de causar um dano ao paciente, né? Ou ser responsabilizado por aquela ação. Então, esses são sentimentos que podem também alimentar a chamada síndrome do impostor. Eu não sei vocês, mas eu tenho muito essa questão da síndrome da impostora, né? E como o professor, nosso colega falou inicialmente, a gente não tem que saber de tudo, e tá tudo bem, certo? Mas esse medo, ele é um medo comum, né? Então, existe também outro receio muito importante, que é o receio da desvalorização da profissão. Muitos enfermeiros, eles se preocupam, por exemplo, com a falta de reconhecimento dentro da equipe multiprofissional, né? Com o lugar que essas pessoas vão fazer mestrado, doutorado,
né? Então, essa decisão, muitas vezes, ela vem acompanhada de uma angústia, de, e se eu escolher errado, né? E se eu estiver perdendo meu tempo com essa escolha? Então, por fim, a gente não pode ignorar, né, o impacto emocional dessas decisões, o impacto emocional dessas transições. A saída da graduação, por exemplo, para o mundo do trabalho, ela pode ser marcada por sentimentos como esse, né? Sentimentos de dúvida, sentimentos de estresse, né? Sentimentos de ansiedade e até mesmo crises de identidade profissional. Isso é super comum, gente. Eu passei muito por isso também. Então, o medo do futuro, né? O cansaço acumulado, da formação, o enfrentamento dessas realidades duras no serviço de saúde fazem com que a gente, né, com que muitos recém-formados, eles precisem também de acolhimento, né, especialmente no que se refere à saúde mental. Então, é justamente sobre isso que a gente vai falar, né, sobre essa jornada emocional do estudante na graduação. E nesse slide eu trouxe para vocês uma imagem que eu achei muito interessante. Essa imagem eu construí com a inteligência artificial, gente, com a ajudinha da nossa IA, né? Então, nessa imagem a gente consegue perceber que a gente tem um lagarto e ele passa por todo um processo de metamorfose, de transformação, até ele se tornar uma borboleta, né? Então, a linha do tempo emocional do estudante é sobre isso, né? A graduação ela é uma jornada complexa e multifacetada. Então, é importante que os estudantes eles estejam cientes dessas emoções, né? Que essas emoções elas podem surgir ao longo do curso, mas que eles devem buscar apoio quando necessário. Então, as instituições de ensino, elas também têm um papel fundamental para oferecer um suporte emocional e também psicológico a esses estudantes, né? Para que possa promover, né, o bem-estar e também o sucesso acadêmico. Bom, e aqui eu trouxe para vocês alguns caminhos possíveis, né, após a graduação. Então, como eu falei, fica a critério se vocês preferem, né, iniciar com a assistência, com a especialização, a pesquisa, o empreendedorismo, né, como foi falado inicialmente, ou então outras carreiras. A gente vai falar um pouquinho delas mais adiante. Bom, falando sobre graduação, pós-graduação em enfermagem, a gente precisa falar também do ensino da enfermagem psiquiátrica, né, e da saúde mental no Brasil. Então, assim, gente, a formação em saúde mental na graduação em enfermagem, ela tem passado, né, por profundas transformações. Essas transformações, elas podem ser desde no contexto nacional, né, que muitas vezes elas são influenciadas por uma conjuntura política, uma conjuntura, digamos, histórico-social, né, e que há alguns anos ela resulta numa fragmentação, né, por exemplo, na transcendência de uma fragmentação do cuidado. Então, a gente percebe que o cuidado, muitas vezes, ele acaba sendo fragmentado, certo? E essa fragmentação, ela vai gerar significativas mudanças nos processos de formação dos profissionais, né? Então, o que é que a gente precisa falar? A gente precisa falar sobre a necessidade da revisão curricular e das estratégias pedagógicas. Peço perdão pelos latidos da minha cachorra, já ela vai parar, certo? Então, assim, existe uma necessidade das instituições, de cursos, e dos professores, né, dos docentes, de assumirem esse compromisso, né, de centrar os seus esforços para superar essas lacunas que muitas vezes a gente percebe que são lacunas que dificultam o processo formativo do enfermeiro sobre diversos conhecimentos primários em saúde mental, né? Então, a interlocução, tem que existir uma interlocução entre as diretrizes curriculares nacionais de enfermagem, que a gente conhece pela sigla DCN, e também os princípios da reforma psiquiátrica. Os dois, eles precisam estar casados, não tem como a gente separar esses dois conceitos, certo, gente? Então, como eu falei, é importante a gente compreender esse processo histórico e social, né, que são fatores que atravessam, né, a formação dos enfermeiros, especialmente, né, nós enfermeiros que atuamos na saúde mental, e vocês que desejam futuramente atuar na saúde mental. Então, gente, eu vou lançar aqui uma pergunta para vocês, um questionamento, uma provocação. Como saber se eu tenho aptidão para ser enfermeiro da saúde mental?
Então, assim, gente, muitas pessoas gostam da profissão, mas para exercer é preciso o quê? É preciso ter aptidão. Então, para isso, é necessário a gente considerar alguns fatores, tanto fatores pessoais como fatores profissionais. Habilidades, né, como, por exemplo, resiliência, né, a resiliência que é a capacidade de se adaptar, né, em momentos críticos, a empatia, a paciência, a comunicação, o espírito de equipe, né, e não menos importante também o interesse, né, pela área, que é fundamental que vocês gostem, né, da área que vocês optaram por atuar. Então, se você se encaixa nessas características, então você vai ser um bom enfermeiro, né, em saúde mental, certo? Então, o importante é que vocês procurem saber, né, e pesquisem a respeito da profissão, de como é a enfermagem em saúde mental ou enfermagem psiquiátrica, como alguns preferem chamar, certo? Bom, gente, então, a gente percebe que hoje em dia, né, diante desse mundo globalizado, a gente se depara muitas vezes com pessoas que estão passando cada vez mais tempo diante das telas, né, a correria entre um compromisso e outro, né, eu acredito que vocês têm uma rotina também bastante puxada, né, demandas de trabalho para entregar, precisam de, muitas vezes, de cumprimento de prazos. Então, isso contribui para o desenvolvimento, né, de alguns transtornos mentais, aumentando de forma rápida as estatísticas. Então, como a gente consegue perceber, segundo os dados que foram citados pela Organização Mundial da Saúde em 2022, foi realizado um relatório sobre saúde mental, que esse relatório ele mostra como cresceu o número de pessoas com ansiedade e depressão, né? E esse número ele aumentou em torno de 25% em todo o mundo. Então, a gente percebe que gera um transtorno para o indivíduo, né? Gera um transtorno para a sociedade, né? E, consequentemente, gera um transtorno para o país como um todo. Visto que muitas dessas pessoas, elas precisam de tratamento, muitas vezes esses tratamentos, eles são fornecidos pelo governo, né? E também existe a questão do afastamento, né? Quando essa pessoa ela não tem um tratamento efetivo, gera um afastamento, né? Se gera um afastamento, vamos pensar aqui do ponto de vista das empresas, essas empresas elas vão ter também prejuízos financeiros, então a gente tem que pensar na saúde mental como um todo, certo? Então, por isso, gente, que é tão importante falar sobre saúde mental e se realmente é essa área que vocês desejam seguir. Bom, e a importância do profissional especializado em saúde mental, né? O profissional em saúde mental, ele atua no acolhimento, ele atua na escuta, no cuidado qualificado, e a enfermagem em saúde mental, ela tem um papel essencial na atenção psicossocial e também na reabilitação. Eu trouxe para vocês só alguns recortes aqui da resolução COFEM, número 678/2021, que essa resolução, ela aprova a atuação da equipe de enfermagem em saúde mental e enfermagem psiquiátrica, certo? E ela destaca a importância da RAPS, né, que é a Rede de Atenção Psicossocial, e também do cuidado domiciliar. Então, essa resolução, gente, ela foi alterada pela decisão COFEM número 13/2022, certo? Como vocês podem ver na imagem, e essa resolução, né, esse anexo, ele reforça que essas instituições e unidades de saúde, da RAPS e o atendimento domiciliar, eles devem contar com profissionais de enfermagem qualificados, né, e em número suficiente, isso é muito importante, para atender às demandas dos usuários, certo? Então, a gente tem normas, né? Essa normatização, ela garante que as atribuições de cada profissional estejam, de fato, né, legalmente definidas e também direcionadas à assistência qualificada, né, ao sofrimento psíquico. E aqui eu trouxe para vocês alguns recortes, né, dessa resolução, onde mostram as competências do enfermeiro generalista. Eu não vou falar, gente, porque vocês podem ter acesso à íntegra, certo? A essas competências. Basta vocês acessarem
darem um Google e pesquisarem, né, essa resolução do COFEN, que vocês vão ter acesso às competências tanto do enfermeiro generalista, certo? Como também, deixa eu passar aqui mais adiante, como também do enfermeiro especialista. Então, a gente vê que tem uma diferença, né, entre o enfermeiro generalista e o enfermeiro especialista. Pronto. Então, gente, a educação continuada, né? A gente falou sobre pós-graduação, a gente falou brevemente, né, sobre a necessidade de se pós-graduar. Por que a educação continuada ela é necessária? Por que ela é importante? Então, ela vai ser útil, né? Ela vai ser útil ela vai ser fundamental, né, para manter os profissionais atualizados, para fortalecer práticas que são práticas mais humanizadas, né, baseadas no conhecimento científico, para fortalecer essas práticas, para combater estigmas, né, e desenvolver habilidades específicas de cuidado, reforçando muitas vezes as políticas públicas, né, como a própria RAPS, que é muito importante a gente ter essa política e exercer essa política no nosso dia a dia. E, além disso, gente, a educação continuada, ela promove mais segurança, né, no atendimento, valorizando a atuação do enfermeiro no cuidado psicossocial. Bom, e esses são alguns temas prioritários para a formação dos enfermeiros em saúde mental, né? Então, existem áreas formativas, né? Essas áreas formativas, elas devem considerar as necessidades específicas do país, o papel esperado do enfermeiro dentro do sistema de saúde, as competências atuais dos profissionais da área e também os recursos humanos e estruturais disponíveis nos serviços de saúde. Bom, a atuação do enfermeiro em saúde mental, ela se dá de diversas formas, como eu falei. Na assistência, o enfermeiro ele pode atuar, né, desde a atenção primária, a atenção secundária, terciária. Então, quando a gente fala na atenção básica, né, na atenção primária à saúde, essa área, né, esses profissionais que atuam na estratégia de saúde da família, eles necessitam ampliar o seu olhar para além da saúde física e também reconhecer a saúde mental como algo inseparável, né, como algo indissociável de qualquer contexto e ação realizada, certo? Então, os enfermeiros, os profissionais, eles precisam aprimorar essa prática e trabalhar sempre de modo integrado com a RAPS, certo? Com a família, né? E estimando muitas vezes essas reais necessidades da comunidade, acima de tudo, né? Por meio da sua participação no planejamento das ações, realizando atendimento integral a essa família, a esse paciente, né? A atuação do enfermeiro também pode acontecer, né, em diversos equipamentos, instrumentos de saúde, né, em diversas instituições de saúde, e não é diferente no Centro de Atenção Psicossocial, no CAPS. Então, no CAPS, o enfermeiro ele vai ser responsável por diversas atribuições. O acolhimento e avaliação, por exemplo, o que é que a gente poderia citar, né? O enfermeiro, ele realiza, muitas vezes, aquela escuta inicial, ele avalia a necessidade do acompanhamento naquele serviço, né? O acompanhamento individual e em grupo, então, o enfermeiro, ele é responsável por oferecer atendimentos individuais, né? E também de conduzir atividades terapêuticas em grupo. O PTS, que é o Plano Terapêutico Singular, então, existe esse plano terapêutico, né, que é um plano de cuidados, que é mais, assim, digamos, personalizado, e ele considera a história e o contexto da vida do paciente. Além disso, a articulação com a rede de atenção, né, isso vai integrar o cuidado com as diversas redes de saúde, como, por exemplo, hospitais, atenção primária à saúde, atividades como a promoção da saúde e a prevenção, né, onde o enfermeiro ele pode desenvolver atividades educativas, preventivas e também de reinserção social e demais cuidados de enfermagem, né, por exemplo, procedimentos técnicos, né, administração de medicamentos, controle de sinais vitais, curativos, dentre outros.
E a atuação do enfermeiro no hospital psiquiátrico. Então, no hospital psiquiátrico, né, ele envolve cuidados de saúde mental, de promoção da saúde, de prevenção de doenças, né, e assistência ao paciente, à família e também à comunidade, certo? Então, aqui vai ter um foco o quê? Na reinserção social e na recuperação desse paciente. Então, eles atuam em diversas áreas, desde a administração de medicamentos, atividades terapêuticas, o desenvolvimento de projetos de cuidado individualizados e também em grupo, certo? Saindo um pouco da assistência e adentrando, né, na questão da pós-graduação. Então, a gente pode perceber que existem, né, diversas formas da gente se pós-graduar. Eu trouxe para vocês aqui essa imagem comparando a residência profissional multiprofissional e a pós-graduação lato sensu, certo? Existe diferença? O que é que vocês acham? Existe diferença entre essas duas modalidades de pós-graduação? Então, é comum que a gente tenha essa dúvida, né? De comparar a residência com a pós-graduação, aquela pós-graduação mais tradicional, que acontece final de semana, ou de 15 em 15 dias, ou uma vez ao mês, certo? Então, qual é a diferença, gente? Quando a gente compara a pós-graduação com a residência, não é novidade, né, que as residências, claro, obviamente, elas são bem mais concorridas, porque a gente precisa fazer um exame, né, uma prova, e essa prova geralmente é uma prova bem, bem difícil, né? Mas essas diferenças, elas não param por aí, não é somente a questão da prova em si, a gente vai ver que existem diversas outras características. Então, após a conclusão do curso de graduação, os egressos, né, eles procuram muitas vezes ingressar em programas de residência de acordo com a especialidade pretendida, o que nem sempre é possível devido à forte concorrência. Então, vocês têm que fazer uma avaliação, um diagnóstico situacional. Será que vale a pena realmente eu estar, né, eu fazer pós-graduação em determinada área? Então, é interessante que vocês façam uma avaliação sobre a questão da dinâmica do mercado de trabalho, por exemplo, né? Então, nesse contexto, algumas pessoas elas são aprovadas e iniciam o seu treinamento, né? Outras vão procurar cursos de especialização ou estágios nessa especialidade que foi escolhida, certo? Então, a diferença, gente, da residência para a especialização tradicional. A residência em saúde, ela pode ser do tipo uni ou multiprofissional, certo? A residência, ela é uma modalidade de pós-graduação, onde a gente tem uma carga horária um pouco mais extensa, né? Você, assim, bem tranquila com vocês, é um pouco mais extensa, apenas 60 horas semanais, né? Então, essa residência, né, atualmente a legislação, ela estabelece que residentes em saúde mental, eles têm uma carga horária, né, de 60 horas semanais, e essa carga horária, ela é dividida em 80% de prática e 20% de teoria, certo? Toda residência multiprofissional ou uniprofissional, ela vai ter uma duração de 2 anos, certo? E uma carga horária de 5.760 horas, né? Então, se você for comparar com a especialização que vocês fazem aí a cada 15 dias, a gente vai ter uma diferença muito significativa nessa carga horária total, certo? E a modalidade da residência é a pós-graduação lato sensu, só que aqui vai ter uma diferenciação, vai ter um foco intensivo na formação em serviço, porque vocês vão estar inseridos dentro daquele contexto, certo? Então, aqui eu trouxe algumas vantagens da residência multiprofissional, né? Vocês vão ter contato, vão ter uma experiência prática mais intensa, né? Vão ter o desenvolvimento também de habilidades multiprofissionais, né? Habilidades de comunicação, de colaboração através da interação com as diversas equipes de saúde, porque vocês vão interagir também com diversos outros tipos de profissionais, certo? Vocês vão ter direito a uma bolsa remunerada, que essa bolsa, ela é financiada pelo Ministério da Educação, certo? Pelo MEC. Essa bolsa remunerada, eu não me recordo para vocês quanto que está o valor atualmente da bolsa. Na minha época,
era R$ 3.300. Era 3.300, com os descontos dava aproximadamente 2.900 e alguma coisa. Então, era isso, dava para viver, né? Dava para viver, mas a gente só vivia para aquilo, não dava para conciliar com outro trabalho, né? Porque realmente era uma rotina bem puxada. E o reconhecimento no mercado de trabalho, isso aqui eu acho assim, muito, muito interessante, porque como eu falei para vocês, a residência foi para mim um divisor de águas, né? Porque ela aumenta, né, a empregabilidade e também porque ela é bem mais valorizada, né? Se a gente for parar para pensar, a residência realmente ela é algo, né, que o profissional ele tem ali aquela inserção muitas vezes e é valorizado também por empregadores de saúde. E as desvantagens da residência, né? Então, vocês precisam avaliar essas vantagens e desvantagens. A desvantagem é que ela necessita de quê? De dedicação exclusiva. Então, você precisa ter foco total, né? Isso vai, muitas vezes, desafiar, né? Aquelas pessoas que precisam equilibrar entre estudo e trabalho. Eu me lembro que, na época que eu fazia residência, concomitantemente, eu também estudava para concursos. Então, assim, realmente era bem puxada a rotina. Mas deu certo, né? A alta carga horária, muitas vezes, né? Vai precisar que você tenha resistência física e psicológica, que é o mais importante, gente, não vão enlouquecer na residência, certo? Porque isso pode acontecer. Então, muitas vezes, isso pode levar ao quê? Ao esgotamento, ao burnout, certo? Então, é preciso que vocês tenham acompanhamento de um profissional, né? Façam terapia, façam atividade física, tenham uma alimentação balanceada, sempre tentando equilibrar, né? As vantagens de estar se pós-graduando e também de estar se cuidando, certo? A gente não deve perder isso de vista. E outra desvantagem é que a residência, ela envolve um processo seletivo que é bem rigoroso, e é um processo seletivo que ele é bastante competitivo, né? E exige uma preparação extensa. Então, tem pessoas que fazem cursinhos, tem pessoas que estudam durante muito tempo. Então, exige todo esse preparo, né, intelectual para poder realizar a prova. E a diferença, né, da pós-graduação lato sensu, aquela pós-graduação tradicional, é que essa pós-graduação, ela oferece mais flexibilidade, porque você vai ter um tempo maior, né, vai ter diversidade nas áreas, então você pode atuar em diversas áreas, né, como áreas mais novas na enfermagem, como, por exemplo, a estética, né, dentre outras, pode conciliar com o trabalho e também isso vai necessitar que você tenha um alto investimento. Você precisa investir, né, dinheiro, muitas vezes. Mas tudo isso em união são fatores muito importantes para o desenvolvimento profissional do enfermeiro. Qual a diferença da carga horária, pessoal? A pós-graduação lato sensu, ela tem uma carga horária mínima de 360 horas. A duração da pós-graduação lato sensu tradicional, ela dura em média de 12 a 18 meses. Então, a gente tem entre um ano e meio aproximadamente, certo? E a modalidade é a pós-graduação lato sensu, só que aqui a gente vai ter uma maior flexibilidade com um maior enfoque teórico, certo? Quais são as vantagens da pós-graduação lato sensu? Flexibilidade, diversidade de áreas, como eu falei, atualização de conhecimentos e o networking, né? Que isso vai facilitar as conexões com profissionais da mesma área, certo? Tudo isso vai ser importante para o desenvolvimento da carreira. E as desvantagens, o alto investimento necessário, então muitas vezes você vai precisar investir dinheiro, né? No lugar de você receber a bolsa, né? Como no caso da residência, vocês vão ter que investir nessa pós-graduação. Ela tem uma menor ênfase na prática, né? Porque geralmente é somente aquele conteúdo dado em sala de aula. Vai ter um menor reconhecimento no mercado, em comparação com a residência, certo, gente? Isso aqui comparando, eu até coloquei nessa imagem uma balança, onde a gente compara a pós-graduação lato sensu com a residência multiprofissional, certo? Então, tudo isso aqui vai partir da avaliação pessoal de vocês.
Quem vai dizer se a residência vai ser melhor do que a pós-graduação tradicional não sou eu, mas sim vocês. Então, é preciso fazer essa análise criteriosa, mais criteriosa, né, esse diagnóstico situacional. E aqui eu trouxe para vocês nesse slide um quadro comparativo, né, da residência com a pós-graduação lato sensu, que vocês podem ter uma visão mais ampla, né, dessas diferenças. E se realmente vale a pena ou não ingressar, né, na pós-graduação. E o mestrado, gente, será que vale a pena? Quem aqui pensa em exercer docência? É uma área que vale a pena? Vocês já imaginaram? E nesse planejamento aí. Inclusive, na hora que apareceu aqui, eu já saltei o olho. E qual? Aqui nesse quadro? Não, quando você fala do mestrado, é o que eu tenho, é o que eu planejo. Perfeito. Inclusive, você é mestrado na sua vida, né? Inclusive, eu quero a docência correlacionada à área da saúde mental também, a especialização. Vamos falar um pouquinho, então, desse mestrado? Será que ele vale a pena? Né? Então, essa é uma pergunta muito comum. E a resposta que eu tenho para dizer para vocês é: depende. Né? Essa é a melhor resposta para tudo. Depende. Depende de quê? Dos objetivos profissionais e pessoais de vocês, certo? Então, a gente vai ver aqui, vale a pena fazer mestrado em enfermagem? Né? Então, quando é que vale a pena fazer esse mestrado? Você deseja atuar na docência? Essa pergunta é muito importante, né? O mestrado, ele é requisito básico para você dar aulas no ensino superior, certo? Tanto em instituições públicas como em instituições privadas. Então, você quer seguir na pesquisa científica? Outra provocação, certo? Você pretende fazer um doutorado no futuro, né? Geralmente, quem faz mestrado quer dar seguimento ao doutorado, né? Isso é comum, é um desejo comum. Então, vocês precisam também, né? Vocês desejam aprofundar esses conhecimentos teóricos e metodológicos, certo? Essas perguntas, essas provocações, elas precisam ser feitas para que vocês realmente avaliem se realmente vale a pena fazer um mestrado em enfermagem. Mas talvez não seja o momento, né? Talvez não seja o momento ideal se você busca um retorno financeiro rápido, né? Por quê? Porque o mestrado ele não garante um aumento salarial imediato. Imediato, a longo prazo, sim, mas imediato não, certo? Principalmente na assistência. Então, se você não tem interesse em pesquisa ou docência, existem outras opções, né? Como especializações, MBAs, outras áreas, né, que são, por exemplo, o MBA, ele está mais alinhado ali à prática, à gestão, certo? E você está sobrecarregado emocionalmente, né, ou financeiramente, então o mestrado, ele exige tempo, ele exige disciplina, ele exige muita leitura, né, e em muitos casos, um investimento próprio também. Aí eu trouxe para vocês uma comparação, né, do mestrado profissional. Hoje em dia a gente fala muito sobre o mestrado profissional. Essa foi a modalidade de mestrado que eu realizei na Unifor, certo? Mas tem também o mestrado acadêmico, né, que é aquele mestrado que geralmente ele acontece de forma semanal, com aulas, né, de segunda a sexta-feira, a depender da instituição. Então, o mestrado profissional, ele tem um foco maior em habilidades práticas, né, na aplicação no mercado de trabalho, e ele é mais indicado para quem deseja, por exemplo, aperfeiçoar a prática profissional, né, propor soluções mais concretas para o serviço, enquanto o mestrado acadêmico, ele tem um foco maior na pesquisa científica, né, na teoria. Então, ele é ideal principalmente para quem deseja seguir uma carreira acadêmica, né, com uma produção de conhecimento, né, e no futuro, doutorado. Mas o sucesso, gente, ele tem muitos caminhos. Então, tá tudo bem se vocês quiserem começar, né, na assistência e depois buscar a docência. Tudo bem se vocês quiserem fazer a residência e depois vocês mudarem de área. E tudo bem se vocês ainda não sabem
que caminho seguir, né? É importante sempre vocês terem em mente a importância da autocompaixão, né, e da liberdade de escolha, porque cada trajetória ela é única e válida. E nas nossas considerações finais, a saúde mental ela é um eixo fundamental, né, para a formação e para a atuação da enfermagem. A transição da graduação para o mundo do trabalho exige suporte, exige preparo, exige uma formação crítica e também o fortalecimento de políticas públicas, certo? E a enfermagem ela tem um papel muito estratégico, tá? Consolidação da atenção psicossocial no Brasil. E para finalizar, gente, cuidar da mente é também um ato de coragem. E você não precisa estar pronto para dar o próximo passo. Só precisa estar disposto a cuidar de si durante o caminho. Não esqueçam de cuidar da saúde mental de vocês, porque sem saúde mental a gente não consegue avançar, simplesmente a gente estaciona. E não é isso que vocês querem, né? Vocês querem voar, vocês querem alçar voos maiores, então sempre tenham esse equilíbrio, né, de corpo e mente, porque isso é importante para tudo na vida. Muito obrigada. Algumas referências. Só esperar você fechar aí. Deu certo? Nossa, Maria, estou encantada. Quando eu, escutando o decorrer da apresentação, eu estava super me identificando. Porque eu estou aí mais para o final, né, da graduação. E aí, quando as pessoas vêm me perguntar, já escolheu a área que quer atuar na enfermagem? E aí eu fico assim, eu falo, eu não quero muita assistência, não. Meu negócio vai ser docência mesmo, mestrado mesmo, seguir mestrado, doutorado. Então, para mim, foi maravilhoso sua participação. E aí, com isso, eu quero agradecer, né, em nome de todo o projeto, toda a comissão organizadora, em nome da professora Aline também. Foi maravilhoso, mais uma vez. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua contribuição. E aí, nós vamos deixar aberto aqui para quem quiser tirar dúvida ou fazer alguma complementação. E se você também quiser fazer uma instigação ao público, pode fazer. Pode ficar à vontade. Muito obrigada, gente. Vou deixar em aberto aqui para perguntas. Eu queria saber se a minha imagem está embaçada para vocês, porque aqui para mim está aparecendo embaçada. Tá um pouquinho. Tá um pouquinho, porque acho que você está com um filtro de embaçar atrás, e aí às vezes ele... Deixa eu tentar tirar aqui para ver se eu consigo. Assim. Meninas, assim, só complementando, agradecendo a Marília a brilhante apresentação e assim, e a fala como um todo. Como a Sara falou, a gente vai escutando e vai se identificando ali. E aí ontem eu conversei com eles em relação a essa questão dos caminhos, né? Que, por exemplo, eu saí da graduação e fui para a residência e hoje tenho o interesse em seguir aí no mestrado futuramente. Mas, por exemplo, tive colegas que foram para o mestrado inicialmente, hoje estão na residência, ou colegas como o Júnior, que partiu para o empreendedorismo. Então, esses caminhos, como você bem falou aí para fechar, são únicos. E aí a gente vai se adequando à realidade e é super flexível, assim como eu falei com eles ontem, assim como Olga falou, o Júnior falou, você falou. A gente pode se permitir mudar também esse caminho em um dado momento, não sei, se identificar com a outra área. Às vezes até está inserido naquilo que você inicialmente pensou e gostou, mas ali te traz outra visão de outro contexto e você, não sei, se apaixona e parte para outra área também. Então é muito interessante. E assim, a questão do equilíbrio, de buscar sempre manter esse equilíbrio e esse cuidado em relação à saúde, não só física, mas como mental. Aí a gente tem essa jornada no final da graduação, a gente enfrenta essa jornada no final da residência, acredito que da mesma forma no mestrado. E aí, quando é que você vai começar a dar aula? E aí, já passou no processo seletivo para tal instituição, não é? Essas são perguntas que sempre vão surgir.
mas que fazem parte, assim como os demais desafios, e a gente buscar esse equilíbrio. Por exemplo, ao longo da residência, eu falei com eles ontem, aqui você falou também, não surtar, porque são muitos os desafios, a carga horária é extensa, às vezes realmente você fica fisicamente, emocionalmente exausto, assim como eu acredito que num primeiro emprego que você vá, sem ter tido alguma outra experiência, como por exemplo a residência, ou como um todo, de um modo geral, para começar sempre algo. Então, a gente buscar sempre esse equilíbrio faz parte do dia a dia, e se necessário buscar uma ajuda profissional, né? Faz parte hoje em dia, graças assim, a Deus e no que cada um acredite, a saúde mental é algo que vem sendo cada vez mais discutido, né? Mais amplamente falado, mais abertamente falado. A gente tem esses avanços em relação à reforma, né, psiquiátrica como um todo, e que nos trouxe aí grandes avanços. Ao mesmo tempo que, por exemplo, na nossa última palestra, que foi uma palestra relacionada também à ansiedade, nesses tempos de mídias sociais, né, que nos trazem tantas informações, inclusive informações que vão gerando ansiedade, por exemplo, de preparatórios que oferecem isso, de pessoas que seguiram tal método, mas cada realidade é única, cada técnica que você vai lidar e você vai aprender, você vai ver se vai se adequar ou não, então isso faz parte. E muitas vezes até como é que a gente pode falar? Muitas vezes até de diagnósticos, não sei, de transtornos, que assim, por um lado, a discussão faz parte, mas por outro, por ser realizado por profissionais com competência para aquilo, então a gente tem que ter esse cuidado de filtrar nessas informações. Então, assim, é um tema muito bacana. Quando a gente viu essa proposta de fazer o curso e falar um pouco, né, sobre esse contexto, principalmente aí no final da graduação, que é uma temática tão relevante, foi bem bacana, e aí a gente foi pensando nos nomes, né, para palestrantes, e aí gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, né, e deixar aí, né, essa mensagem para todo mundo, né, que sim, é possível, as escolhas vão acontecer no dia a dia, as realidades, os caminhos são únicos, mas que a gente, né, tendo esse próprio autocuidado também é extremamente importante para seguir dentro daquilo que a gente acredita, tem como objetivo alcançar, né? É isso. Ótimas palavras, Alana. Mais uma vez agradeço, né, pelo convite. E é isso, gente. A enfermagem ela é multifacetada, né? Então tem a possibilidade de a gente atuar em diversas áreas, né? Assistência, empreendedorismo, docência e por aí vai. A gente tem um leque de opções, né, que a gente pode seguir. O meu currículo mesmo ele é bastante diversificado. Então, eu tenho especialização em auditoria, mas eu não segui na carreira da auditoria. Mas é algo que talvez, futuramente, eu pense em seguir, né? É uma opção a mais que eu tenho na minha vida, né? Mas eu me apaixonei pela saúde mental, e a saúde mental é hoje a minha área, a área que eu gosto de atuar, uma área que eu gosto de estudar, de aprender, de me especializar, de me aperfeiçoar, né? Outra área que está ganhando bastante destaque também é a área de tecnologia, né? Inovação, enfermagem, que é uma das áreas onde também é uma área que faz parte do meu objeto de estudo do doutorado. Então, são áreas que estão cada vez crescendo, ganhando maior destaque na enfermagem. Então, a gente tem uma ampla gama, né, de opções, né, na nossa profissão. Isso é muito bacana. Sim, eu vejo que são duas vertentes muito promissoras, né? Com os avanços que nós temos aí. E é justamente esse nosso fundo do nosso projeto, né, Alana? É justamente atrelar a discussão sobre temáticas associadas à saúde mental, abordando não, mas utilizando como um meio de difundir isso as mídias
sociais, que é querendo ou não, inovação tecnológica a cada dia que passa, né? Então, é justamente isso mesmo. O alcance, ele aumenta muito quando você faz o uso dessas duas vertentes, né? Com certeza, Sara. Gente, Então, vamos fazer uma foto para finalizar, vamos ligar as câmeras, para deixar registrado, né? E aí, pessoal, só avisando que a frequência está no chat. Amanhã a gente vai encaminhar um material complementar para vocês via e-mail, certo? Para complementar aí a participação na carga horária. Aí vocês fiquem atentos ao e-mail. E agradecemos a participação de todos, né? Nos sigam aí nas redes sociais. Em breve a gente vai ter mais atividades como essas. A gente tem um feedback bem legal. São momentos, né, bem ricos, assim, tanto de conhecimentos, como de contribuições, de experiências, de compartilhar. Então, tem sido bem bacana. Vamos lá fazer a foto e aí a gente finaliza, certo? Quem puder ligar a câmera. Vamos lá? Foi. E é isso, Sara. Palavra sua. Então, só mais uma vez agradecer, né? Sua participação, Marília, como eu já disse, foi brilhante, foi muito enriquecedora. Agradecer a todos que participaram, né, esses 2 dias. Acredito que contribuiu e muito também para a formação de vocês e também para as decisões futuras que vocês irão tomar, formação de vocês. O form está sendo disponibilizado mais uma vez no chat. E nós pedimos que vocês continuem a nos acompanhar no Instagram para ficar por dentro das novidades e de eventos que nós iremos promover no decorrer desse projeto. Então, mais uma vez, muito obrigada e uma boa noite a todos. Muito obrigada, gente. Tenham todos um excelente final de semana.